Quero aproveitar enquanto vocês estão em pé. Nós vamos tomar algumas porções aqui da Bíblia Sagrada, né? Eu quero ler com vocês aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, e o verso 8 ao 15, né? Segunda carta. Que Deus nos ajude nessa noite. Vamos ler. Começando pelo versículo 8 do capítulo 3, que nos diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Vocês podem tomar assentos? Nós estamos nessa noite tendo uma oportunidade tão grande, né? Para nós poder virmos e adorarmos a Ele e poder ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. E eu creio que Ele irá nos ajudar. Penso que cada um de nós que aqui estamos, somos pessoas que precisamos dEle. O próprio Jesus falou, dizendo que os sãos não necessitam de médicos, mas Ele disse, os doentes precisam de médico, né? Precisam de consultar e assim por diante, né? Então nós estamos aqui nessa noite, né? E, como disse Samuel, até aqui Ele tem nos ajudado. E é um tempo que nós, como filhos e filhas de Deus, estamos precisando da sua ajuda, né? Não há como sobreviver em um tempo como este sem sermos ajudados por Deus, né? E eu creio que, na medida em que os dias irão passando, Ele nos ajudará. Então, que Deus prossiga nos ajudando, né? No teu dia a dia, no teu viver, onde quer que você esteja, né? Que Deus possa te ajudar. E não é fácil, né? Estar num lugar como este, mas
aprove Deus, né, a gente estar aqui a pedido do pastor Daniel, para nós juntos nós termos um momento com Deus, né? Nós somos irmãos uns dos outros, né? Estamos batalhando pela mesma fé. Estamos nesta caminhada e o nosso objetivo principal, né, é chegarmos ao final desta caminhada. E o nosso amado profeta, ele diz que o próximo passo a ser dado é o arrebatamento, né? Eu quero falar algo aqui nessa noite, se Deus me ajudar. Ontem à noite eu estive falando sobre esse pequeno assunto, né? E se Ele me ajudar nessa noite, eu quero falar algo aqui, baseado nessas escrituras que foi lida, né? Que é 2 Pedro, o capítulo 3, e o verso 8 ao 15, né? Quero falar sobre a longanimidade de Deus. Quando nós lemos aquela passagem em Gênesis, que fala sobre aquele acontecimento nos dias de Noé, uma população muito numerosa, né? Semelhante a esta na qual nós estamos vivendo hoje. E nós olhamos e nós vemos que o próprio Deus, Ele olhou para a terra e viu a terra corrompida, a terra cheia de violência, o pecado amontoado em todos os lugares. E Deus, então, resolveu a pôr fim nessas coisas, né? Mas antes dele tomar essa atitude em pôr fim nessas coisas que estavam afetando o mundo todo, nosso profeta diz que Deus nunca Ele enviará um juízo sobre a terra. Ele precisa antes advertir as pessoas, chamar a atenção, chamar ao arrependimento. E as pessoas, então, elas terão que ficar sabendo de algo que está para acontecer. Ou seja, então Deus, nós sabemos que Deus, Ele chama um simples homem, um camponês, um capinador, alguém que tomava foice para ir roçar, tomava o arado para arar, uma máquina para plantar e assim por diante, né? Mas aquele era o canal pelo qual Deus iria advertir as pessoas daquele perigo iminente que estava para vir. E nós sabemos então que Deus, Ele fala para Noé, para ele construir uma arca, e que as pessoas deveriam entrar na arca, para que elas não fossem apanhadas pelo o dilúvio, que Deus iria permitir vir sobre a face da terra. E aquele dilúvio, ele exterminaria, ou seja, tudo, animais, enfim, não sobraria nada. Mas, para aquele homem, para aquela mulher, que ouvisse aquele chamamento, ouvisse aquela mensagem que estava sendo pregada naquele momento, naqueles dias,
e se arrependesse e entrasse para dentro da arca, então estaria livre daquela grande inundação que varreria a face da terra. Nós sabemos que por cerca de 120 anos Noé esteve pregando, construindo a arca e pregando que Deus iria enviar uma inundação sobre a face da terra, e somente se salvaria quem entrasse dentro da arca. Mas o que nós vemos, irmãos, é que os dias foram passando, e Noé sempre batendo, sempre pregando, sempre chamando as pessoas ao arrependimento, sempre advertindo. Mas eu estava escutando uma pregação ontem lá no trabalho, né? Eu penso que seja em Isaías, capítulo 53, que o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, as pessoas, elas não deram crédito à pregação daquele simples homem, daquele profeta, o qual Deus estava usando ele para tratar com a humanidade. Mas então nós vemos que os dias foram passando, os anos foram passando, e o pecado cada vez acumulando-se cada vez mais. E o juízo estava se aproximando cada vez para mais perto. Nós vemos, irmãos, que os dias passaram. Completou-se os dias. 120 anos. Então, Deus vem para Noé, depois que a arca está pronta, e Deus diz para Noé: agora chegou a vez, entre tu e a tua família para dentro da arca, porque chegou o momento de eu enviar o juízo sobre a face da terra, e tudo irá expirar. Nós encontramos que Noé toma a sua família e entra para dentro da arca com os demais animais que Deus deu autoridade para Noé, né? Colocar aqueles animais para dentro da arca, para conservar, para o próximo, vamos dizer, mundo vindouro que estaria entrando em cena. Nós encontramos aqui, irmãos, que Noé entra para dentro da arca, começa a chover. Começa a chover. A Bíblia diz, irmãos, que chegou aquele momento em que as pessoas elas estavam tão distraídas, estavam tão despreocupadas, elas estavam, vamos dizer assim, parece que tão alheia àquele acontecimento que já estava entrando em cena, que elas não perceberam quando Noé entrou para dentro da arca com a família. E nós vemos que Deus ainda esperou 7 dias, irmãos. 7 dias. No capítulo 7, o verso 10, nós encontramos isto. Deus esperou 7 dias para então permitir que as fontes dos abismos começassem a explodir, as tampas começassem a romper, e então aquela grande chuva viria a cair na face da terra. Mas as pessoas daqueles dias, elas não perceberam, quando este acontecimento começou a entrar em cena. E nós encontramos que foi então, quando dia após dia, a terra começou a gemer, começou a sofrer as consequências, o juízo de Deus.
E nós encontramos que tudo expirou. Somente ficou Noé sendo guardado, somente ficou preservado aqueles animais que entraram para dentro da arca, mas no mais tudo expirou. E nós sabemos aqui, irmãos, que assim como Jesus falando, né? O próprio Jesus falando que assim como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, Jesus diz que aconteciam casamentos, né? As pessoas estavam preocupadas, correndo para baixo e para cima. As pessoas estavam despreocupadas, estavam de uma forma agitadas. Ou seja, a ponto tal que elas não puderam ver quando Noé entrou para dentro da arca. E nós olhamos, irmãos, para os nossos dias hoje, o momento que nós estamos vivendo. O nosso profeta, ele sempre, em suas mensagens, nas muitas, né, que pela graça eu já li, ele manda nós observarmos o momento em que nós estamos vivendo. O dia que nós estamos vivendo. E Jesus disse, como foi lá, será agora. Ou seja, aqueles 7 dias, amados, que Deus ainda deu para o povo dos dias de Noé, foram aqueles dias daquele período da longanimidade de Deus, onde a Bíblia diz que Deus esperou para ver se as pessoas, elas caíam em si, e elas se arrependeriam então, e entrariam para dentro da arca para serem salvas. Mas o que aconteceu? Mesmo, amados, com aquele período da longanimidade de Deus, as pessoas, elas não se arrependeram, elas não caíram em si, elas não conseguiram ver o momento que elas estavam vivendo, elas não puderam realmente deixar cair a ficha de que um juízo estava para vir sobre a terra. E nós vemos então que elas pereceram. E hoje, amados, nós estamos vivendo nestes dias que antecede a vinda de Cristo. Nós estamos tão avisados desta gloriosa vinda de Cristo para buscar um povo. Nós estamos presenciando muitos acontecimentos, sinais, a Bíblia se cumprindo a cada dia, as profecias, elas têm se cumprido ao pé da letra, e tudo isso apontando para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua amada noiva. Mas é bom, amados, nós vermos algo aqui. Se você olhar, quando Jesus, ele estava falando sobre aquela parábola das 10 virgens. Todas elas eram pessoas boas. Todas elas estavam ouvindo a mesma mensagem, tendo, vamos dizer, o mesmo pastor, o profeta que Deus tinha enviado, participavam da mesma Santa Ceia Bíblica, lavavam os pés uns aos outros, eram batizados em nome de Jesus Cristo, criam que havia uma coluna de fogo que acompanhava Israel à noite lá no deserto, a nuvem que durante o dia acalmava o calor do sol para não queimar os filhos de Israel. Havia a rocha, e a rocha era Cristo. Todas elas estavam ali no mesmo lugar. Mas observe isto.
a longanimidade de Deus. Esse curto espaço de tempo que Deus deu para o povo antediluviano. Nos nossos dias, nós também agora nós estamos vivendo neste período da longanimidade de Deus. Eu não sei se o profeta William Branham tomou essa escritura aqui para falar aquilo que ele falou ali na mensagem, os 7 nomes compostos de Jeová. Mas se tu observar aqui em Mateus, no capítulo 25, e o verso 5, tu vai ver que Jesus dizendo, e tardando o esposo, todas tosquenejaram. Tardando o esposo, todas tosquenejaram. O profeta diz que a vinda de Jesus Cristo, ela já está atrasada. E tardando o esposo, todas aquelas virgens, elas adormeceram. Mas diz a Bíblia, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Então é bom, amados, nós olharmos bem de perto essas coisas. Eu penso que seja em Hebreus que a Bíblia diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como? Ou seja, será num momento tão repentino? Será como um estalar de dedo? A longanimidade de Deus. A Bíblia diz em Jonas, no capítulo 4 e o verso 2, que Deus, Ele é longânimo, que Deus, Ele é paciente. A Bíblia fala também em Joel, capítulo 13, o verso 12 e 13, a mesma coisa, que Deus, Ele é longânimo. Ou seja, Deus sempre espera. Deus, Ele é paciente para com o ser humano. Deus sempre espera que o ser humano volte-se para Ele. Deus sempre espera que o ser humano arrependa-se de seus pecados. E algo tem me chamado a atenção, amados, nessas escrituras ali, da segunda carta do apóstolo Pedro, ali no capítulo 3, que nós lemos. Que Deus diz que Ele não quer, eu estava pensando sobre essa escritura, Ele não quer que alguns se percam, senão que todos arrependam-se para que sejam salvos. Agora, isso, irmãos, faria com que nós fizéssemos um autoexame. Se Deus não quer, amados, que alguns se percam, senão que todos arrependam-se, para que sejam salvos. Parece algo assim estranho. Mas se Deus não quer, é porque vai depender muito também de mim e de você. Em outras palavras, Deus dizendo, eu não quero. Mas o profeta diz que tem que haver um querer em mim e em você. Tem que haver um querer em nós. Deus diz, eu não quero.
que alguns se percam, senão que sejam salvos. Ou seja, há uma condição aí. E essa condição, ela está em mim, está em você. E Deus coloca isso diante de nós. Se depender da minha parte, eu não quero que você se perca. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja salva. Irmãos, olhe bem para isso, bem de perto. Isso é muito mais profundo do que nós podemos pensar. A razão pela qual, amados, Deus tem tratado com nós, nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, é porque Ele não quer que ninguém se perca. Veja o preço que Deus pagou por você, por cada um de nós. O alto preço, que não há como pagar. O sangue que Ele derramou, foi o preço. E Ele estende-se, então, esse período de longanimidade, para ver a minha atitude no decorrer desse período da longanimidade. Em outras palavras, eu vou colocar esse período diante de você. Não é mais aqueles 120 anos que Ele tinha colocado diante do povo dos dias de Noé. Aqueles 120 anos tinha passado. Agora estava aquele pequeno espaço de tempo para que as pessoas ainda pudessem se arrepender e entrar para dentro da arca. Quanto tempo, irmãos? 2000 anos a mais já se passaram. Se você observar, amados, nós encontramos o nosso amado irmão Paulo falando em Tessalonicenses, dizendo que nós que estivermos vivos, falando quando o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E Ele diz, por ordem, os que adormeceram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Ele diz, mas nós, veja como naqueles dias Paulo ele se colocava como que se Cristo pudesse voltar nos seus dias ainda. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Quantos anos se passaram? Quantas eras se passaram? Estamos no limiar desta 7ª era. Estamos nesse pequeno espaço da longanimidade de Deus. Quando o mundo está cada vez se escurecendo mais. Quando o mundo está entrando em um caos. O sistema político, religioso. O que faria essas coisas nesses dias que nós estamos vivendo? Porventura, amados, não seria nos levar a olhar para as Escrituras e vermos aquilo que Deus falou com os nossos antepassados, colocando diante deles esse pequeno espaço de tempo para que eles pudessem arrepender-se e não perecerem. E nós estamos neste tempo do fim. Estamos diante de um grande acontecimento, irmãos. Deus já enviou o seu profeta.
profeta veio, trouxe o recado de Deus, trouxe a advertência de Deus para nós, chamou a nossa atenção, não mandou nós olhar para Ele, mas mandou nós olhar para Cristo, não mandou nós olhar para uma teologia, mas mandou nós olharmos para a palavra, não mandou nós crer em promessas de homens, mas mandou nós crer nas promessas de Deus. Todas essas coisas, irmãos, e o profeta veio, Deus já tirou ele de cena, como Deus tirou os demais profetas de cena. A mensagem está aí ecoando. A mensagem nos advertindo, nos corrigindo, chamando a nossa atenção. A arca está ainda com a porta aberta para quem quiser entrar, porque precisam querer entrar para dentro da arca. Claro que nós sabemos que o mundo, ele não será mais destruído através da água, de um dilúvio. Mas o mundo, ele terá que passar por um processo de purificação através do fogo. Mas a porta, que é Cristo, está aberta. O profeta, ele nos adverte através das muitas mensagens que Deus permitiu ele pregar, deixar para nós, deixar para a noiva, para que a noiva possa estar atenta aos acontecimentos, para que a noiva possa estar a cada dia se preparando. Jesus disse: estais apercebidos. Tudo isso que tem acontecido em nossos dias, irmãos, qual será a nossa atitude diante de tudo isso? O que nós vamos fazer diante de tudo isso que tem acontecido? O que nós vamos fazer com todas as advertências que Deus tem enviado para nós? Qual será, amados, a nossa reação? A minha reação, a tua reação, quando nós tomamos a Bíblia Sagrada e vemos ela nos mostrando dos perigos eminentes. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que cada profecia acerca da vinda de Jesus Cristo tem se cumprido, o que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Eu vou dizer algo, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo que ou nós tomamos a palavra de Deus para escaparmos daqui, ou nós largamos e então sofreremos com as consequências que virão. Agora, Deus não quer isto. Deus não deseja isso de nenhum homem, de nenhuma mulher. O que Deus está desejando, o que Deus está querendo, é que cada homem, que cada mulher, humildemente,
se arrependa. Porque a hora é mais tarde, amados, do que nós possamos pensar. Agora nós podemos perguntar para nós mesmos: mas eu preciso me arrepender? Eu preciso me converter de novo? Eu preciso dar uma ajustada na minha vida? Eu preciso me achegar junto ao espelho de Deus, que é a sua palavra, para ver como é que eu estou? Será que eu estou preparado? Será que quando Ele voltar, eu estarei indo no arrebatamento? Nós temos que cobrar de nós mesmos, irmãos. Irmão Branham disse que o maior inimigo que estorvava ele era ele mesmo. Todos os dias, ele diz que tinha que se arrepender, tinha que se converter. Eu lembro que muitas mensagens que eu já li, na hora da oração, no final da pregação, quando a igreja ali se colocava em pé, e ele fazia uma chamada de altar, às vezes ele mandava as pessoas ficar lá no banco, onde elas estavam sentadas, e ele dizia: você aí no banco, levante tua mão para cima. E ele dizia: eu também levanto as minhas mãos para cima, porque eu preciso de Jesus Cristo. Irmãos, eu preciso de Jesus Cristo, e você precisa de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. Certamente que sim, amados. A hora tem chegado em que nós, amados irmãos, temos que aproveitar o momento que Deus está nos dando, aproveitar cada oportunidade, aproveitar cada culto, virmos para um local como este, termos um momento com Deus no altar, se não no altar, ali no banco mesmo. Aproveitar, amados, porque eu penso que muito em breve nós não teremos essas oportunidades para nós virmos para este local, para nós adorarmos a Deus. Eu falava esses dias que quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana ali no poço, e eles entraram em um momento de conversação, e a mulher falou para Jesus: nós os samaritanos adoramos no monte em Samaria, os judeus adoram ali em Jerusalém. Mas Jesus disse para ela: tem chegado a hora, que os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus nem em Jerusalém e nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Chegará um momento que nós não vamos ter como adorarmos a Deus num tabernáculo como este. Quem sabe você terá que estar em um lugar humilde, quem sabe meio às escondidas, para poder adorar a Deus, para poder ter uma Bíblia sagrada em teu peito. Porque certamente vocês sabem, mas daqui a uns dias, eles estão querendo tirar até o Antigo Testamento. Não vai ter mais uma Bíblia tendo o Antigo Testamento, mas sim com um novo livro. O que é isso, irmãos? Porventura isso não é algo, irmãos, que nos chama a atenção, que nos leva a nos aproximarmos mais de Deus, que nos leva a aproveitarmos cada minuto para servirmos a Deus no melhor do nosso entendimento, nos ajustar com a palavra de Deus a cada dia, apertar os cintos, como diz o profeta, desfazer as malas,
profeta pregou a mensagem de desespero. Irmãos, é bom nós olharmos bem de perto isso que Deus tem nos falado nesses últimos dias. Porque é os últimos dias, os quais nós estamos vivendo. Nós poderíamos nesta noite, irmãos, termos muitos e muitos amados irmãos e irmãs. Bom seria se faltasse lugar para sentar-se num lugar como este. Agora eu te digo nessa noite, você, minha amada irmã, você, meu amado irmão, é um bem-aventurado. Você está aproveitando esse tempo que Deus está dando para você. E você terá uma recompensa por você estar aproveitando esse tempo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que muitos chegarão dias que eles vão querer ter oportunidades como estas, para entrarem pelas portas do tabernáculo e virem adorar a Deus. Mas aquele período, aquele espaço de tempo da longanimidade de Deus terminou. Terminou. E o que resta agora? A Bíblia diz, o que resta é choro e ranger de dentes. Mas que nessa noite, irmãos, nós possamos tomar isto. Entre as muitas, aproximadamente 40 e poucos anos, Deus tem falado aqui desse púlpito. Quantos amados irmãos, amadas irmãs não existem mais? Já partiram para o lar. Estão nos aguardando. Muitos améns que nós ouvimos aqui há algum tempo passado, nós não vimos aqueles améns daqueles irmãos, daquelas irmãs. Mas nós estamos aqui ainda pela graça. O mundo, irmãos, está caminhando de passos largos. Há uma grande corrupção aproximando a cada dia. Mas por outro lado, há um arrebatamento também, vindo, a cada momento, chegando mais perto. Enquanto que há, amados, um grande grupo de pessoas se distanciando cada vez mais da palavra de Deus, rejeitando a mensagem da hora, mas há alguns que estão ouvindo a palavra de Deus, a mensagem da hora, e elas estão se aproximando, estão se achegando, porque Deus diz na sua palavra, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É na medida em que eu me aproximo de Deus, que Ele se achegará para mim. E nós vemos isto acontecendo. Eu vejo isso acontecendo. O noivo se aproximando. E a noiva também se aproximando dele. Haverá um encontro. Haverá algo acontecendo num desses dias. Mas que Deus me ajude. Que Deus te ajude. Eu creio que Deus, Ele tem nos permitido estarmos aqui nesta noite.
para falar bem pertinho de cada um de nós. Não é um simples culto. É um culto especial. Não porque nós estamos aqui. Amém por isso. Mas muito mais do que isso, irmão, porque Ele se faz presente. Ele diz, aonde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Ele veio aqui, amado irmão, amada irmã, só por causa de você, só por causa de mim. Ele viu nós estando aqui. Eu vou lá porque aquele meu filho estará lá, eu vou lá porque a minha filha estará lá, e eu quero ter um momento com eles, eu quero falar com eles, eu quero advertir eles, eu quero chamar a atenção deles, porque eu amo eles, eles são meus filhos, fui eu que comprei eles, fui eu que paguei o preço, eu tive que pisar o lagar sozinho, não houve um comigo, para pisar o lagar da ira de Deus. Você, amada irmã, é especial para Deus. Você, meu amado irmão, é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. O profeta diz, a mesma mensagem que eu pregaria para 500.000 pessoas, eu pregaria também para 5 pessoas. O profeta diz, porque uma alma vale mais do que 10.000 mundos. Você tem um valor incalculável, irmã. Você tem um valor incalculável, irmão. Ouro não pode te comprar, prata não pode te comprar, nenhuma outra coisa pode te comprar. Mas o sangue de Jesus Cristo, de um Cordeiro imaculado de Deus, pôde pagar o preço. Louvado seja Deus. Ele é maravilhoso para você, irmão. Ele é maravilhoso para você, irmã. Aleluias. Para tantos quantos, amados irmãos, estiverem aproveitando este curto período de tempo da longanimidade de Deus, há um arrebatamento, as portas para suceder. Há um lugar preparado para você. Há um Éden já purificado, já restaurado, potencialmente falando, aguardando por você. Será um gozo inefável, irmã. Será um gozo inefável, irmão. Quando você realmente cair a ficha de que você venceu, de que você aproveitou o momento que Deus te deu aqui na terra. Quando você se vê lá do teu lado, você verá como valeu a pena ter aproveitado cada oportunidade para estar na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ter seus momentos com Ele. Nós veremos o quanto valeu a pena, irmãos. Olhando naturalmente, poderia, menos do que o número de pessoas que aqui estão nessa noite, estarem aqui. Mas eu creio que houve uma batalha, houve uma luta, houve uma dificuldade. O nosso adversário, que é o diabo, rugindo como leão a cada dia ao nosso redor, ou derredor, sempre procurando nos impedir de nós nos aproximarmos de Deus, sempre lutando para nos esfriar, sempre lutando para tirar o nosso alvo da palavra.
Mas diz a Bíblia Sagrada que maior é aquele que está com nós, com você, irmã, do que aquele que está no mundo. E de uma coisa você tem que estar certo, irmã. De uma coisa você tem que estar certo, irmão. De que você é mais do que vencedor. Mais, você sabe o que é mais do que vencedor? Por aquele que te ama. Quem que te ama? Jesus Cristo. Jesus Cristo é Ele que te ama. É Ele que te ama, irmão. É Ele que te ama, irmão. Oh, meu Deus. Glórias a Deus.